Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Em 29 de maio é comemorado o Dia Internacional dos Boinas Azuis, tropas de paz da Organização das Nações Unidas, ONU. E hoje, o tema da nossa conversa será sobre a missão de paz na República do Sudão do Sul, na África, e os nossos convidados são os oficiais da Polícia Militar de Alagoas, Boinas Azuis, integrantes dessas tropas, o capitão Diego Canuto e o tenente Rodolfo Esperidião. Eles são missionários de paz, são chamados Peacekeepers, que irão nos informar como é desenvolvida essa importante missão, seus objetivos, riscos e resultados. O capitão Canuto já está aqui no estúdio. O tenente Esperidião conversa com a gente via Skype, direto do Sudão do Sul, onde cumpre missão. E você, não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo da TV Mar e pelo canal 525 da NET Claro. Como informamos, hoje temos as presenças honrosas dos oficiais da Polícia Militar de Alagoas, os Boinas Azuis, integrantes dessas tropas de missão de paz, o capitão Diego Canuto e o tenente Rodolfo Esperidião. Eles são missionários que irão nos informar como é desenvolvida essa importante missão, seus objetivos, riscos e resultados. Bom dia, capitão Diego Canuto. Bom dia, doutor Flávio. Para mim é uma honra, privilégio estarmos aqui. Bom dia, tenente Esperidião, direto do Sudão do Sul. É uma honra falar com o senhor. Bom dia, delegado. Bom dia a todos. É uma honra também estar participando do programa. Tá, vamos... É um momento histórico para o Segurança em Foco, né? Tratar de um tema tão importante como é a missão de paz e do que vocês fazem, do que vocês levam o nome de Alagoas para o mundo. Vamos lá. Como surgiram as missões de paz da ONU, capitão Diego? Doutor Flávio, em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional entendeu que um evento trágico como aquele, que ceifou muitas vidas, destruiu toda a Europa, enfim, não poderia mais ocorrer. Então, foi, fazendo só um histórico da ONU, né, foi quando as Nações Unidas foram criadas, e logo depois, em 1948, com o intuito maior de manter a paz internacional, evitando esses conflitos. Em 1948, exatamente 29 de maio, foi, vamos dizer, instaurada a primeira missão de paz, que foi na região do Oriente Médio, né, onde havia um conflito entre Israel e os países árabes do Oriente Médio. Então, lá houve um armistício, um acordo de cessar-fogo, e as forças da ONU, então, entraram, os militares, para manter e conter, né, controlar aquele acordo. Foi justamente na criação do Estado de Israel, né? Exato, exatamente. Vamos perguntar ao tenente Rodolfo Esperidião, como funciona uma missão de paz, tenente? Então, como o capitão falou, né? A missão ela acontece geralmente em decorrência posteriormente a um conflito, quando o conflito cessou ou quando ele está na iminência de cessar. Aí é criada uma missão através do Conselho de Segurança da ONU, com a votação do Conselho de Segurança. Geralmente, via de regra, as missões são compostas por 3 componentes: o civil, o militar e o policial. E aí esses 3 componentes são desdobrados dos países, de diversos países, para fazer diversas funções na missão. Cada missão, na verdade, ela tem uma característica peculiar, né? Não dá para dizer como todas funcionam.
na missão que eu estive no Sudão do Sul, o senhor até falou aí, recentemente eu retornei do Sudão do Sul, eu estou atualmente no Rio de Janeiro, mas logo eu devo estar retornando para Alagoas também, né? Então, na missão do Sudão do Sul, a característica específica era a proteção de civis, e a maioria das missões atualmente são assim, mas algumas outras têm a característica diferenciada, por exemplo, observar um cessar-fogo, monitorar um acordo de paz, pode ser, por exemplo, desarmamento da população, pode ser desminagem, é muito comum, inclusive, desminagem. Essas são algumas das características que as missões podem ter. Para o funcionamento da missão de paz, existem alguns princípios. O senhor poderia elencá-los? Bem, tem que haver o consentimento das partes, né? Isso é fundamental. As partes, vamos dizer, antagônicas que se entenderam ali no cessar-fogo, precisa consentir a presença das tropas das Nações Unidas no terreno, obviamente, porque se só há um lado que interessado, que permite, imagine, você aí já entra e quebra o outro princípio, que é a imparcialidade, porque vai entender que a ONU é parcial, então o consentimento das partes é necessário, já entra na imparcialidade, obviamente que a ONU não chega a ser neutra, porque se existir ameaças ao mandato e ameaças àquela paz, a ONU precisa agir, porém imparcial, não levanta bandeira nem de um lado nem do outro, e sim da manutenção da paz. E a terceira importante é o não uso da força, exceto em legítima defesa e também na necessidade de cumprir o mandato, né? Tenente, acrescenta mais algum princípio? Oi? Poderia repetir? O senhor acrescenta os outros princípios que necessários para a implantação da missão de paz em conflitos, em países que têm a necessidade de uma missão dessa? Então, como o capitão falou, o que é que eu posso acrescentar aí? Que recentemente a ONU tem sido mais proativa no uso da força. Então, ela não só usa em legítima defesa, mas ela tem usado também, e isso é uma coisa bem mais recente, para proteger os civis. Por que a ONU tem feito isso? Porque em 1994 teve um genocídio em Ruanda. E foi um caso muito emblemático em que houve uma certa situação onde a ONU não poderia atuar, e por ela não ter podido atuar, o mandato não permitia que a ONU atuasse, houve um genocídio de civis. Em decorrência disso, as missões têm se tornado cada vez mais proativas no sentido de proteger os civis. Então, se há a possibilidade de que civis sejam ameaçados, a ONU age de forma antecipada para proteger esses civis, seja pela proteção física, seja pela talvez evacuação dos civis. Uma crise alimentar pode gerar uma necessidade de proteção dos civis, e aí eles fazem algum tipo de programa de prover alimentos, prover necessidades básicas. Essa é a principal característica do uso da força hoje na ONU. Já com relação a que o capitão falou, neutralidade e imparcialidade, a imparcialidade é aquela onde a ONU ela age em busca do que ela é mandada a fazer. Isso seria mais ou menos assim, doa quem doer. Ela não está defendendo nem o lado do governo do país, nem qualquer tipo de força no país. Ela está defendendo o que ela foi mandada a fazer. Já o pessoal do trabalho humanitário, que são os civis, geralmente, né, agências humanitárias da ONU, eles trabalham com neutralidade. Então, não importa quem esteja buscando ajuda, eles vão agir e ajudar aquela pessoa, porque é uma situação geralmente são situações de pessoas que estão passando fome, pessoas que não têm segurança alimentar, não têm moradia, estão fugindo de um conflito. Então, não importa se aquela pessoa que está fugindo é um militar, combatente ou não, ela vai ajudar do mesmo jeito. Perfeito. Vamos falar da situação do Sudão do Sul, a missão que vocês conhecem bem, a origem desse conflito e por que a ONU teve interesse nisso e tem essa missão de paz desenvolvida lá. Como surgiu a necessidade da atuação da ONU no Sudão? Bem, em 2011, o Sudão do Sul tornou-se independente e já vinha de um conflito de décadas, né, com o Sudão para se tornar independente. E em 2011 tornou-se. Só que em 2013, infelizmente, dezembro de 2013, houve outro conflito, agora interno, né, digo já no Sudão do Sul,
E, em linhas gerais, o presidente, então, ele acusava o vice-presidente de um golpe de Estado, e aí houve essa separação, ao mesmo tempo que o presidente e o vice, além dessa questão política, eles representam tribos, as maiores no país, né? Dinkas por parte do presidente Salva Kiir e os Nuers por parte do vice-presidente. E, sendo assim, o país se dividiu em dois, o exército se dividiu em dois, né? Cada um acompanhou o seu grande líder, vamos dizer assim. Então, foi um conflito generalizado, em muitas mortes, estupros, residências e casas queimadas. Enfim, dessa forma, foi quando a missão efetivamente entrou no país com a necessidade de nos parece que inicialmente seria uma questão religiosa e étnica, né? Porque o Sudão seria de muçulmanos brancos, maioria branca, e o Sudão do Sul, cristãos negros. É isso mesmo? Isso por parte do Sudão, né? Isso foi o conflito ainda no Sudão. Depois já foi esse que eu... O presidente é de uma etnia, o Salva Kiir, e o Riek, que é o vice-presidente, que é de outra. Nuer é o vice-presidente, e Dinka por parte do presidente Salva Kiir. Mas tem a questão política, né? Só que você une essas duas situações, né? Vamos dizer assim, antagônicas, deu a questão política de acusação por parte do presidente de que o vice-presidente estava elaborando ali um plano para tirar do governo, né, um golpe. E tem a questão étnica também, que as representatividades das tribos, né, diferentes. Então, se dividem em dois o exército e criou um problema sério, né, muitas mortes, como foi falado. E aí a missão de paz, ela se intensificou, na verdade, ali, né? Que ela já vinha desde 2011. E até hoje, a missão, ela se mantém, porque, infelizmente, já em 2016, não sei se eu já posso entrar nesse claro. Vamos dizer assim, nesse fato, porque em 2013 houve a entrada, houve o cessar-fogo, manteve-se, conseguiu controlar. E aí a importância da ONU, né? A ONU, enquanto está tentando o acordo, a manutenção do acordo de cessar-fogo, o controle ali dos ânimos, existe o efetivo policial, o efetivo militar e os civis trabalhando para que as coisas continuem andando no país, porque de certa forma para, né? O presidente e vice-presidente entram em conflito, o país para. Educação, né? Alimentação, em todos os aspectos. Por isso que hoje é a missão multidimensional, que a gente não falou, que antigamente a tradicional, ela era basicamente formada por militares, que iam só... Como observadores. Observar que o acordo de cessar-fogo estava sendo mantido e para aliviar possíveis tensões sociais, né? Mas hoje já existe todo esse, como o Tenente Esperidião já falou, né? Todo esse efetivo, todos esses componentes que trabalham auxiliando aquele país que consiga, depois de um tempo, desenvolver, vamos dizer assim, com as próprias pernas, né? Para que consiga alcançar essa paz sustentável, mesmo sem a missão de paz presente naquele país. Então, a situação foi essa. Em 2016, nós estávamos lá, em julho de 2016, prestes a fazer 5 anos, né, de aniversário da independência, houve outra crise, onde nós fomos lá, acho que até imagens passaram aí, de morteiros e acomodações que foram atingidas, porque nós ficamos no meio do fogo cruzado, né? A ideia era que em 2016 o vice-presidente voltasse para o país, na verdade ele voltou para o país, isso tudo vindo de um acordo, para reassumir a posição de vice-presidente, porque ele até então estava fora do país. E voltou com o seu exército, parte do seu exército também. E aí houve um desentendimento, as informações que a gente tem, por parte dos próprios exércitos, e começou um conflito novamente, e houve essa crise de 2016. Ô José, nós temos um vídeo que mostra muito essa dinâmica do trabalho do pessoal no acampamento, no campo, né?
em que o próprio campo foi atacado. Enquanto você localiza o vídeo aí, retornamos aqui com o Tenente Rodolfo Esperidião. O que acrescenta aqui ao nosso... O Esperidião está com a mente bem fresquinha. O Esperidião estava lá recentemente, passou muito tempo. A minha missão terminou em 2016. O Esperidião tem ganhado aí um know-how no quesito missões de paz. Mais de a propósito, o senhor chegou do Sudão do Sul quando? Eu fui para o Sudão do Sul. O Capitão Diego ficou no ano de 2016 lá, né? Então ele encerrou a missão e aí em 2017, setembro de 2017, eu fui para a missão. E eu passei 2 anos lá, até setembro de 2019. Nesse período, a gente viu, como eu tinha a consciência do que tinha acontecido na missão do Capitão Diego, então eu pude ter uma percepção de como a missão evoluiu ao longo do tempo, né? Porque ele passou 1 ano lá, eu passei mais 2, logo em seguida, eu pude ver a evolução. Como ele fala, a questão do conflito, então, quando houve esse segundo conflito, que foi muito mais grave em 2016, né? O capitão estava lá, a população das tribos menores não tinham segurança suficiente para estar lá, porque havia um ataque por parte da tribo dominante para com a população das menores tribos. E aí as tribos menores começaram a fugir, ou fugir do país, ou aqueles que não conseguiam fugir do país, eles fugiram para a base da ONU, com medo de retaliação do governo. E aí foram criados campos de IDP, que chama, que é o refugiado dentro do próprio país. Então ele não é um refugiado externo, vamos dizer assim. Ele é um deslocado, que a gente chama no termo da ONU, que é uma pessoa que está dentro do seu próprio país fugindo de alguma ameaça. Esses campos de IDPs, de deslocados, né, foram feitos ao longo de metade das bases da ONU terminaram tendo esses campos de deslocados. Quando eu cheguei no Sudão do Sul, em setembro de 2017, eu fui desdobrado para trabalhar num campo de refugiados, que na época era o maior do mundo. Tinha 150 mil pessoas refugiadas lá, né? E aí a gente trabalhou 6 meses lá para depois eu sair para outra base, onde eu trabalhei com outro serviço, policiamento comunitário, né? Mas nesse tempo que eu passei lá no campo de refugiados, dava para perceber claramente que as pessoas que fugiam ali não era simplesmente a pessoa que estava necessitada, por exemplo. Tinha juízes, promotores, políticos, que fugiam com medo de perseguição política da tribo dominante. E foi algo seríssimo, né, para o país. Gerou uma insegurança muito grande, insegurança mesmo física, de proteção da vida, uma insegurança alimentar muito grande, porque depois que aconteceu o conflito, não dava mais para ninguém plantar comida, colher, não tinha comércio exterior. Então, como é que você provê comida para essas pessoas, se elas não estão produzindo comida e não tem como trazer de fora? E aí que entra o sistema da ONU, né, para fazer esse tipo de ajuda. As pessoas não tinham vestimenta suficiente, as crianças não tinham roupa, na maioria dos casos, né? E esse tipo de coisa. As pessoas mal saindo da base com medo das forças de governo. Muito tempo foi assim. E ao longo do tempo foi evoluindo, né? Ao final da minha missão, a gente percebia que havia já uma redução do nível de risco, do nível de insegurança da população. Agora, claro, isso é uma coisa que não leva 2 anos para ser resolvida. É uma questão de talvez 10 anos, 5 anos, é uma coisa geracional, talvez, até que surja outra geração de pessoas para que isso seja resolvido de forma definitiva. O que a ONU está lá é para evitar um mal maior, vamos dizer assim, e para fazer com que o acordo de paz seja de alguma forma implementado no futuro, né? Ainda está numa situação, até hoje o Sudão do Sul está numa situação que não há um definitivo acordo de paz, e os campos de refugiados reduziram ao longo do tempo, porque as pessoas com o tempo foram voltando para seus locais, mas mesmo assim ainda estão grandes. O Libente tem mais de 100 mil pessoas ainda. Existe um problema econômico é uma coisa também, que não tem... né? Oi? Existe um problema econômico, porque o Sudão do Sul, ele produz o petróleo e a infraestrutura de exportação, comercialização é no Sudão. Exatamente, ainda tem isso. A principal fonte de renda do governo do Sudão do Sul é o petróleo. Só que esse petróleo não está no país, vamos dizer assim, exatamente. Está numa zona chamada Abyei, que ainda é disputada entre o Sudão do Sul e o Sudão. Eles fizeram um acordo parcial para que o petróleo seja explorado e a renda seja dividida entre os países. O oleoduto passa pelo Sudão, então o Sudão do Sul, de certa forma, ainda depende do Sudão para que o petróleo continue sendo explorado e ache a renda para o país. E essa renda
ainda não está sendo efetivamente implementada em serviços. Então, nem toda a renda chega de forma efetiva à segurança, saúde e educação, que são os três serviços essenciais, vamos dizer assim, né? Ok. Para ir para uma missão dessa, Capitão Diego Canuto, como é a preparação? Bem, eu vou falar na minha época, porque depois o Rodolfo pode complementar, que modificou um pouquinho. A gente aguarda a publicação do Comando de Operações Terrestres do Exército Brasileiro, né? A gente é publicado no nosso boletim que existem vagas para as missões de paz. Daí você se inscreve e são basicamente três requisitos, né? 3 provas que nós fazemos, entre elas a de direção do veículo 4x4, geralmente, tiro, informática, de maneira bem básica, e a principal de todas, que é a prova de idioma, né? E, na verdade, a gente já faz logo ela, que eu fiz em Recife, por exemplo, lá numa escola do Exército Brasileiro. A equipe do COTER vai para lá aplicar esse teste, né? E, primeiramente, é idioma, então você faz a prova, um áudio, escrita e uma conversação. No caso do Sudão do Sul em inglês? Exato. Era uma colônia inglesa, né? Exatamente. E se você passar e você permanece, faz os outros 2 testes que, vamos dizer assim, não lhe tiram da missão, né? Até porque as missões, especificamente a do Sudão do Sul, ela é desarmada, né? Nós vamos desarmados. Então, a questão de estar apto para o tiro não tem essa essencialidade. Mas houve uma mudança, né? E agora o Esperidião pode explicar que agora é diferente essa E parece explicação. Que vocês têm um centro conjunto para esse treinamento, né? Exatamente. Para operações de paz. E só um adendo, na época, por conta da necessidade, do que aconteceu no Sudão do Sul, existiam 2 policiais, na verdade tinham mais, mas um dos policiais brasileiros, ele acabou tendo um problema pessoal e saiu durante a execução da missão, né, dele. E aí existia necessidade de repor, de recolocar logo alguém para não perder essa vaga, o Brasil. E aí foi feito que meio de última hora, e aí normalmente nós participamos desse curso lá no Secopab, que é o Esperidião está lá. Convocado, capitão. E aí fui convocado, quer ir, do jeito que está aí agora, Vamos você tem condições. lá, né? Vamos embora. Aí a gente aceitou o desafio e foi bacana. Muito aí bom. O Esperidião pode explicar melhor aí. Esperidião, vamos falar sobre o treinamento das habilidades requeridas para os missionários, os peacekeepers, na missão dessa. Falávamos aqui do Centro Conjunto de Operações de Paz no Brasil. Isso, exatamente. Então, o meu processo seletivo foi igual ao do Capitão Diego. Eu fiz uma prova pelo COTER e depois a gente vem... No meu caso, eu ainda tive o tempo de fazer o curso no Rio de Janeiro, que é onde eu estou atualmente. Eu trabalho no Secopab, né? Eu fui destacado da polícia para trabalhar no Secopab durante 6 meses. Então, na época, eu tive a oportunidade de fazer o treinamento no Rio, antes de eu ser destacado para a missão do Sudão do Sul. No caso do capitão, em decorrência da necessidade, essa etapa no Rio não é obrigatória, ela é opcional. Então, ele foi deslocado diretamente para a missão. A mudança que aconteceu dessa época da gente para cá é que, atualmente, a prova de seleção, o inglês, o tiro, a direção e o uso do computador, não é feito mais pelo Exército Brasileiro, é feito pela equipe da ONU, que é mandada de Nova York para o Brasil para fazer essa prova. Então, reúne policiais do Brasil todo interessados em fazer o processo seletivo, e aí a prova é feita pela equipe da ONU. Inclusive, está sendo preparado, não tenho certeza ainda quanto do Covid, mas há uma preparatória aí para que haja uma prova dessa para novos policiais interessados em dezembro desse ano, né? Lembrando, quais são os requisitos? Eu tenho que ser formado, eu tenho que ser não posso ser aluno, e depois de formado eu já tenho que ter 5 anos de formado para poder fazer esse processo seletivo. Não posso estar respondendo a nenhum tipo de processo judicial, né? Neste caso é impedido pela ONU, inclusive. Tem que ter mais de 25 anos, e a ONU ela vai sempre dar preferência à policial feminina, porque ela tem um objetivo de fazer um balanceamento entre o efetivo feminino e masculino na missão de paz. Em decorrência da existência, todos nós sabemos, de muito mais militares masculinos, então a policial feminina que tem interesse, ela vai ter uma preferência aí para que haja um balanceamento na missão.
E isso é uma coisa muito importante, porque na missão é necessário a presença do efetivo feminino, já que elas fazem um tipo de trabalho que não pode ser feito por nós. Por exemplo, a investigação de um caso de estupro na missão. É muito mais fácil para policial feminino fazer esse tipo de investigação do que para o masculino. É um objetivo da ONU, esse balance, né? O equilíbrio. Balance, Dentro de todos os setores que nós temos lá, que nós trabalhamos, existe essa preocupação, né? Nós temos 6 policiais trabalhando juntos. Então a ideia da ONU é, vamos colocar 3 homens e 3 mulheres, ou se for 5, 3 homens e 2 mulheres, enfim, para poder dar esse equilíbrio em todo o aspecto, né? Que um dos princípios norteadores, né, dos valores fundamentais da ONU é respeito à diversidade, enfim, tem a integridade e profissionalismo, eles se fundamentam muito nisso em tudo, e inclusive nesse cuidado com o equilíbrio não só do gênero, como também até das etnias, de colocar policiais europeus com africanos, com sul-americanos, enfim, ter todo esse ambiente multicultural aí internacional que é... Você vê a dificuldade que existe. A ONU projeta isso para 2030 ocorrer esse balance entre homens e mulheres. Pois que hoje é quase mais de 70% homens, né? Pois é, até para Nações Unidas, é uma informação até nova, né? Tá já dando preferência a policiais femininas, né? Que na época, até que no fim não tinha, né? Rodolfo Esperidião, me parece que tem até uma policial, se não me engano, militar, que foi premiada pela ONU pelo trabalho dela no Sudão do Sul. Não sei se você conhecia. Assim, essas 2 militares que estavam lá na época que elas foram premiadas, a Major Fernanda, ela foi até recentemente promovida a tenente-coronel, e a Capitã M, elas estavam lá, elas foram 6 meses antes de mim, então logo que o Capitão Diego foi embora, elas chegaram lá. E aí elas passaram 6 meses lá, eu cheguei, e elas passaram mais 2 anos também lá, então 2 anos e meio, né? E elas, como elas eram, no caso da tenente-coronel e da capitã, elas eram um ranking maior, elas ficavam na posição de maior destaque lá, elas eram responsáveis pelo contingente brasileiro na missão. E elas desenvolveram diversas atividades, eu tenho muitas fotos, inclusive a gente fazia reunião do contingente brasileiro, trabalho humanitário. Tem uma escola no Sudão do Sul que ainda é mantida pelos policiais brasileiros, policiais e pessoas que doam também, né? A gente faz uma divulgação e essa escola é mantida pela nossa equipe brasileira lá no Sudão do Sul. Atualmente tem uma cabo lá, do Espírito Santo, a cabo da Leprano. Ela está retornando à missão em junho e ela vai me substituir aqui no Secopab, né? Eu estou encerrando aqui minha atividade aqui no Secopab em agosto, e ela está vindo para cá em outubro para me substituir e desenvolver o trabalho policial aqui no Secopab, que é o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, do Exército. Perfeito. José, já temos o vídeo. Nós vamos ver um vídeo sobre o ataque de refugiados. O áudio está aberto para o Capitão Diego. So let's go. Você pode comentar. Nesse vídeo, eu acabei gravando uma das oportunidades quando nós estávamos lá no meio do fogo cruzado. Eu estava saindo da acomodação de um colega, acompanhado por esse colega que é segurança da ONU, né? Da própria ONU, né? Não é policial, é a segurança da própria ONU, e ele ia me levar eu ia pegar uma carona com ele, vamos dizer, num veículo blindado. Aí nós estávamos saindo, e aí nós podemos ver o áudio aí com vários disparos, porque enquanto a gente estava vivendo aí, nós estamos no meio do fogo cruzado, como eu falei. E os deslocados, como a gente pode ver, eles acabaram saindo dos seus campos e invadindo, vamos dizer assim, as nossas acomodações, que são essas aí, né? Onde nós vivíamos e morávamos. Então esse vídeo foi gravado pelo senhor? Foi gravado por mim, eu estou aí. A gente está buscando ali, abrigando e para... Esse ataque foi de qual etnia? Foi exatamente o conflito entre as forças presidenciais, né, contra o vice-presidente, né?
Aí o rádio informando que tiros atingindo as a missão acomodações. de paz, mas o ambiente é muito crítico, né? Muito Bastante arriscado, né? A gente lá não tem horário de toque de recolher, né? Horário para você chegar na acomodação. Você não pode viver fora, viver, que eu digo, morar e dormir. Tem que viver dentro das bases da ONU. Inclusive, elas fornecem, né, essas acomodações que a gente vive, né? Nós, obviamente, com a ajuda de custo, nós pagamos. E, há registros de ataques a aeronaves da ONU. Nesse período aí, a gente via helicóptero, tanque de guerra, né? Foram alguns dias de bastante temor e risco que nós passamos. Né? Tenente Rodolfo, quando você chegou, já estava melhor a ambientação? Quando eu cheguei, foi um ano depois disso aí, mais ou menos, né? Então, a situação já estava bem melhor. Não estava perfeita ainda, realmente tinha muitas situações de restrição, a gente tinha que andar deslocado. O deslocamento na capital era com Força Armada. Na capital sempre foi mais difícil a situação do que no interior, vamos dizer assim. Então, até quando eu trabalhei sempre no interior, primeiro em Benton, depois em Rumbek, que é outra cidade do interior. Então, quando eu ia para a capital, era sempre mais complicado. Não podia tirar foto, o deslocamento tinha que ser feito por veículo da ONU, não podia sair da base, né? Todas essas coisas. Enquanto no interior não era tão complexo assim. Tinha algumas restrições, principalmente em Benton, no campo de refugiado, mas a situação de segurança, em Rumbek principalmente, era mais tranquila, né? Até em decorrência de ter se passado um ano desses acontecidos aí. Mas sempre existia a questão de você estar sempre preparado com capacete balístico, colete balístico, tinha até um lençol para se cobrir durante a noite, para dormir, que era a prova de balas também, né? Os veículos tinham as restrições de segurança, em horário tinha que se informar básico quando saísse, em horário para informar via rádio a situação de segurança de cada indivíduo, com cada pessoa. Todos os dias tinha que informar via rádio se estava tudo ok, se tinha algum problema, onde estava, né? Mas esse tipo de conduta eu acho que padronizou na missão. Terminou que ficou sempre assim, para evitar qualquer risco aí aos peacekeepers, né? Em decorrência do que aconteceu em 2016. Quais são as principais ocorrências no campo? No período que passei lá, acredito que o Esperidião ele tenha saído ainda. A missão ela vai mudando o mandato conforme a necessidade. Na minha época, eu trabalhava dentro desses campos de deslocados, que era dentro da base da ONU, né? A base da ONU contém os campos de deslocados. Então, a gente trabalhava lá dentro e desarmado. E o que a gente vinha muito, a maioria das vezes, eram brigas diversas. Não podia usar álcool, nem entrar com álcool também. Fabricavam álcool lá. Algumas ocorrências que a gente atendeu, eles entravam em vias de fato facilmente. Principalmente, tinha filas para pegar água. Mulheres iam pegar água e havia discussão. Furtos. Raramente tinha caso de abuso sexual, tudo, raramente. Os mais comuns eram esses de brigas, de via de fato, de furtos. E os principais riscos, Tenente Rodolfo Esperidião, os principais riscos para os peacekeepers? Então, eu tenho um caso... agora voltou. Então, eu tenho um caso interessante aí de questão de risco, né? Eu trabalhei 6 meses no campo de refugiado, de deslocado, né, de Benton, e 1 ano e meio eu trabalhei em Rumbek, que era uma base onde eu fazia policiamento comunitário. Então, eu saía da base e ia treinar mulheres, civis, crianças, policiais e a população local em geral em questões de segurança, né, para o pessoal ter mais consciência situacional e poder se proteger. O risco principal, no meu caso, foi o quê? Primeiro, a gente encontrava com frequência remnants of war, que a gente chama, que é dispositivos de guerra, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, munições e explosivos que não explodiram. Então a gente encontrava morteiro, a gente ia passando no veículo e encontrava um morteiro. Aí tinha que informar o setor responsável para ir lá e realizar a retirada. Encontrava granadas que não detonaram, estavam jogadas no chão, até criança brincando perto, né? Acontecia isso com muita frequência. A gente fazia esse tipo de
isolamento do local e chamava o setor responsável para fazer a desminagem, né? E o principal risco, eu acredito, é a questão de saúde. Aí na missão, eu tive uma situação por volta de um ano de missão, então, em setembro de 2018, eu tive malária e, em decorrência da malária, eu fui para a UTI, passei 2 dias na UTI, né? Fui evacuado, inclusive, para a capital e passei 2 dias na UTI e depois mais alguns dias no hospital, tratando a malária, que no meu caso foi mais severa, né? Mas o tratamento ocorreu de forma adequada, a ONU tem todos os meios para isso, até helicóptero para fazer derrocamento, caso precise, foi o meu caso, e ela provê todo o suporte necessário, né, para que a pessoa tenha esse tipo de tratamento. Enquanto estiver em missão, todo o apoio aí para a questão de saúde é pela ONU, né? Quais são as atividades diárias de vocês nesse tipo de missão? Nós podemos executar todas as atividades praticamente que aqui na Polícia Militar nós fazemos, porque lá tem o setor logístico, transporte, recursos humanos, tem vamos dizer, o comandante lá, o coordenador, o vice, tem polícia comunitária, pronto. E entrando em polícia comunitária, no assunto polícia comunitária, é onde é o maior serviço, um dos maiores serviços prestados pelos policiais da ONU, principalmente até por ser desarmado. Nosso contato é constante com o público, na tentativa sempre de estar, se a gente vai investigar algum furto, por exemplo, que ocorreu lá dentro do campo, né? A gente precisa visitar, conhecer os moradores ali, os deslocados, para pegar depoimento, porque tem também a equipe de investigação. Trabalhei especificamente como team leader dos policiais que trabalhavam na ronda daquela região, daquele campo, que a gente fazia ronda a pé, ronda veicular, fazíamos revistas em abrigos em busca de álcool, dos materiais ilegais, drogas e armas, inclusive. Inclusive encontramos, tem até uma foto minha que a gente encontra um AK-47 lá. Logo depois do conflito que teve, que muitos rebeldes, militares rebeldes, eles entraram, eles invadiram os campos e se esconderam lá, né? Enfim, e fazíamos patrulhas, rondas, tínhamos reuniões constantemente, isso é importante, né? Nós fazíamos reuniões com todos os órgãos governamentais, não governamentais ali, e as equipes de assistência que prestavam e trabalhavam ali dentro dos campos de deslocados, que forneciam água, que forneciam alimento, né? Nós trabalhávamos para fazer com que a assistência humanitária conseguisse chegar lá, né? Promover um ambiente seguro para que a assistência humanitária tinha dias de distribuição de alimentos lá, de comida, e a gente que fazia lá a organização de filas, enfim. E tinha, como eu falei, as questões administrativas, que depois de um tempo eu fiquei também tem, na verdade, um colega lá, que era o hoje Major Lucas Jacques de Santa Catarina, quem manda um abraço. Ele me recebeu lá, o contingente era bem pequeno, era ele, o comandante, e eu era o outro, só eram 2 brasileiros. Ele trabalhou nos recursos humanos, por exemplo, passou um bom tempo dentro do office só, né? Eu gostava mais do trabalho lá no campo, né? On the ground, como a gente fala. Tenente Esperidião, o senhor falou que o senhor dava treinamentos para as forças locais. Qual era o nível de profissionalismo das tropas locais? Pois é, então, eu estou no Secopab e a gente está desenvolvendo diversas atividades aqui, né? Eu tive a oportunidade de vir como aluno em 2016, antes de ir para a missão, e agora eu estou trabalhando aqui como instrutor. Então, minha função aqui é instrutor para as tropas que vão ser desdobradas para a missão. Não só os policiais, então, eu dou instrução para militares, policiais militares, Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica e civis também, né? E aí, esse pessoal que vem para cá, a ONU sempre preza pelos 3 valores essenciais do missionário de paz, né? Que seria o respeito à diversidade. Então, você tem que ser uma pessoa que seja capaz de respeitar pessoas de diversas culturas, gêneros, etnias, religiões e raça, né? Cores, cor de pele, vamos dizer assim, e diversos backgrounds, vamos dizer assim, diversos históricos de vida, né? Porque tem gente de todo tipo.
o capitão Diego aí pode dizer, com certeza. Durante o meu desdobramento, eu trabalhei com pessoas de 45, 50 países diferentes e falavam, sei lá, quantos idiomas, 12, 15 idiomas diferentes. Claro que a língua da missão era inglês, mas todas elas tinham seu idioma natal, vamos dizer assim, como eu tinha o português, né? Esse é um dos valores a respeito à diversidade, a integridade, que é um valor primordial. Então, a ONU preza que seja uma pessoa íntegra, e isso já começa do desdobramento. Ela busca pessoas que não respondam a processos judiciais de violação dos direitos humanos, né? E essa integridade é buscada também durante a missão. Então, a pessoa tem que mostrar, ser honesto, mostrar ser ético, trabalhar de forma adequada, né? Respeitar os companheiros de trabalho. E o terceiro é o profissionalismo, né? O terceiro valor. Então, tem que ser uma pessoa que seja profissional. Na missão, a gente não tem, como brasileiro, vamos dizer assim, como militar, eu não tenho nenhum outro militar cobrando que eu vá cumprir o meu horário e vá fazer o meu trabalho. Mas por que eu vou lá e faço? Porque eu tenho que ser profissional e trabalhar de forma adequada, não só no ambiente de missão, né? Também no ambiente de missão, mas até no meu trabalho aqui na polícia e no exército, como eu estou hoje. Então, eu tenho que ter essa disciplina consciente, a disciplina mental de cumprir os meus horários, fazer o meu papel da melhor forma possível, desempenhar minhas atividades de forma que aqueles que estão necessitando dos meus trabalhos recebam o resultado esperado, né? Imagine que a minha base em Rumbek tinha 15 policiais só. Se o pessoal se escorar e não trabalhar de forma profissional, quem é que vai sofrer? A população local. Pessoas que já estão ali passando fome, passando necessidade em decorrência do conflito. Então a ONU preza muito que essas pessoas, que os policiais sejam desdobrados de forma a cumprir da melhor forma possível o seu dever. Ok. A cooperação com as forças de segurança locais? Como eu falei, a minha experiência lá foi muito pouca com a questão externa, né? Forças de segurança externa. Talvez o Esperidião possa falar melhor. A gente tinha muita dificuldade, na verdade, porque a polícia de lá, basicamente, ela não existia, não era bem paga, a gente via dificuldades na hora que a gente estava transitando com o veículo, por exemplo, éramos parados por eles e às vezes não tinha essa consideração, vamos dizer assim, e queriam de alguma forma que a gente ajudasse a eles até, né, financeiramente, por conta da situação difícil que eles viviam lá. E os policiais, que eu falo, né, locais lá do Sudão do Sul, e militares do Exército, pouco contato que nós tínhamos, a gente não tinha muito era difícil a cooperação, na verdade, né? Porém, eu não tenho como explicar exatamente porque a gente não tinha contato direto. Eu acho que o Esperidião pode falar que foi instrutor de policiais e de militares, eu acho que ex-combatentes, não é isso, Esperidião? Exatamente. Então, quando eu estava no campo de refugiados de Bente, a situação era parecida com a do senhor, capitão. Não tinha quase que contato com situações externas. Quando eu fui para Rumbek, que a gente fazia o serviço fora da base, né, que era uma situação mais de proativa da ONU, ir lá e treinar e educar, aí eu tive bastante contato com a polícia de diversos locais, de diversas cidades, com forças militares também, né? E o que é que a gente percebia? A polícia lá, ela não tem o apoio do governo, vamos dizer assim. Então, salários atrasados, não recebiam uniformes adequadamente, a maioria deles não tinha uniforme completo, né? Eles não tinham, por exemplo, uma identidade policial adequada. Alguns deles tinham uma bem antiga, mas não era nada padronizado. Muitos deles não tinham qualquer tipo de identificação policial. Como é que eu sabia que era policial? Porque o chefe da polícia local dizia que aqueles eram policiais. Era essa forma que eu identificava de dizer, esses aqui são os policiais da região. E aí eu treinava eles, né? Eles iam para o workshop, muitos deles, claro, são policiais, estão lá trabalhando, mas eles também tinham necessidades alimentares, né? Não se alimentavam de forma adequada em decorrência da situação do país, né? 1 ou 2 refeições no dia. Muitos deles tinham familiares que estavam passando situação de necessidade, até familiares que estavam em campos de refugiados, entendeu? O policial estava lá trabalhando no serviço dele porque ele tem a obrigação de estar lá trabalhando, né? Como a polícia militar aqui, mas parte da família dele estava lá no campo de refugiado, pedindo ajuda da ONU, né? Então era muito comum. E a gente via também, assim, eles tinham muito interesse
mas o nível de instrução era baixíssimo. A gente não, eu fui com a intenção de ensinar táticas, técnicas policiais, mas o que é que eu consegui ensinar? Eu consegui ensinar direitos humanos, o que é crime, o que não é crime, respeito à integridade dos outros, coisas bem iniciais mesmo. É claro que isso é um processo, então as próximas equipes que forem desdobradas ao longo dos próximos anos, elas vão cada vez mais focar no treinamento da atividade policial. Mas antes disso, o que a gente percebia no meu tempo lá, era que não era possível chegar nesse nível ainda. Seria necessário antes explicar a base do que é os direitos humanos, por que eu devo respeitar o outro, por que eu não devo atacar a tribo inimiga, coisas desse tipo, coisas bem básicas mesmo, que a gente tentava explicar respeito ao próximo, né? Para que eles pudessem ter uma fundamentação para que as outras equipes que vierem no futuro possam fazer uma coisa mais específica da atividade policial. Então, o desafio primeiro seria a cidadania, né? Ações de cidadania, o que é ser um cidadão? Exatamente. E possivelmente eles não conhecem essa condição. Exatamente. Por isso a visão da missão multidimensional hoje da ONU, né? Não só trabalhar com a questão do cuidado com a segurança daquele país, mas sim também em fazer com que aquele país volte a se desenvolver. Depois de um conflito, as coisas todas deterioram, inclusive os policiais, principalmente as Forças Armadas, não têm mais noção de respeito, porque você está matando, eles estão lá, um lutando contra o outro, um destruindo a vida do outro, sem muita razão, talvez por motivos particulares, e perdem a noção de direitos humanos, de cuidado e respeito à vida. E aí, essas instruções, né, principalmente relacionadas ao que o Esperidião experimentou, né, tinha esse objetivo de reincluir o policial, aquele cidadão de volta à sociedade, de entender, de respeitar, né, de ter educação, de ter uma vida digna também. E é muito difícil a situação do país. Tenente Esperidião, o senhor já identifica alguns avanços das ações da ONU no Sudão do Sul? Então, com certeza, primeiro ponto, a ONU ela evitou um mal maior em 2013 e em 2016. Sem a ONU, com certeza, a situação teria sido bem pior. Nesse ponto aí, só isso por si só já é suficiente para justificar a existência da missão, né? Ela evitou que houvesse mais mortes de civis, pessoas inocentes, que o conflito escalasse para um nível, talvez, que não houvesse mais retorno, como aconteceu em Ruanda em 94, né? Então, por si só, isso já justifica a missão. Mas o que é que a gente vê de 2017 para cá? Nós hoje, inclusive, temos um capitão da Polícia de Alagoas lá, o capitão Carvalho, né? Mais um que está aí na missão do Sudão do Sul. E em conversa com ele, o que dá para perceber? É que a situação de insegurança tem se reduzido, a questão da alimentar está se estabilizando, eles estão conseguindo trazer alimentos para a população se alimentar, né? Através da fronteira, comércio, produção local, né? E aí eles vão partir agora para uma situação mais complexa, que eu diria que é a situação, as necessidades básicas já foram resolvidas e agora tem que ir para o mais complexo, que é desenvolver a paz, que é um processo que requer não só a missão de paz, como nós, né, também requer agências da ONU, ONGs, população civil, empenho da classe política. Se não houver vontade política lá, não vai acontecer, né? Mas se todos esses órgãos, entidades e setores se empenharem, é um processo que vai levar alguns anos para ser desenvolvido e muitos outros anos para ser garantido. Para os senhores terem ideia, o Sudão do Sul está em conflito há 60 anos, desde 1950 e alguma coisa, quando começou o conflito. Então, tem pessoas que nasceram no conflito, viveram no conflito e morreram no conflito, passaram toda a vida em conflito. Então, essa população ela tem que reaprender o que é a paz e como viver de forma pacífica. A polícia, quando houve o conflito, ela foi arregimentada pelo exército. Então, ela colocou a farda do exército e foi para o combate. O que isso quer dizer? Que a polícia hoje ela tem uma visão de combate, não tem uma visão de segurança e defesa da sociedade, né? Porque ela se tornou muito militarizada, muito combatente. Por que há essa diferença da polícia no Brasil entre polícia e exército? Porque o exército é a defesa da pátria, é defesa contra o inimigo externo, e a polícia ela é defesa da sociedade, da população. Então, combate ao crime, mas defesa da população.
Quando a polícia é regimentada pelo Exército, a gente tem um problema que não há distinção entre um e outro. E o país precisa fazer essa distinção, retreinar a polícia, separar ela do Exército. A população precisa entender que é possível resolver as questões sem ser de forma conflituosa. Isso tudo é um processo, coisa que vai, mesmo que a missão de paz venha acabar no futuro, ainda vai permanecer muitas agências da ONU no local para fazer esse tipo de trabalho. Uma coisa que leva gerações, talvez. Capitão Canuto, o brasileiro, quando visita outro país, a curiosidade é, e o futebol? Vocês jogam futebol? Me parece que vocês levaram também o futebol na missão de paz. É interessante essa situação. Lá, assim que eles visualizavam, né, lá nos campos deslocados, a bandeira do Brasil, eles já começavam a falar os nomes dos jogadores do país. E eles gostam muito, né? E por conta do futebol, nós conseguimos desenvolver um momento muito interessante lá, onde nós conseguimos unir, fazer um jogo de futebol entre os policiais das Nações Unidas e a seleção lá dos deslocados lá nos campos. E nós conseguimos fazer essa interação. Foi muito importante para trazer, porque nós chegamos lá, eles acham que, alguns deles, não todos, mas alguns acham que a gente está ocupando o espaço que não deveria estar lá, volte para o seu país. Eles não entendem bem a nossa missão, que a gente está indo lá para ajudá-los, para contribuir, né, para fazer com que aquela situação deles possa evoluir, ele possa sair dali. Estamos todos no mesmo barco, né? Tanto que quando houve o conflito, nós ficamos em fogo cruzado juntos, porque a gente estava na mesma base. Enfim, e esse tipo de atividade conseguiu gerar uma confiança mútua, né, entre os locais, né, os deslocados conosco. A gente tem o orgulho de dizer que quando eu cheguei lá, eu vi um campo de futebol e eles jogavam, né, num campo de futebol de barro. Só que eu não via nenhuma participação de nenhum policial ou alguma pessoa da missão. Até que eu disse, rapaz, eu vou me colocar à disposição de algum aqui. Aí foi quando no horário de folga, né, após as 17 horas, que geralmente era o horário do bate-bola lá, eu conversando com um local, que a gente trabalhava com eles, que lá existia um grupo chamado comunitário, um grupo de observadores comunitários, que nos auxiliavam a resolver algumas questões. Por necessidade de um idioma, que muitas vezes lá a taxa de analfabetismo é muito grande, eles não falam inglês, então esse grupo a gente selecionava e treinava esse grupo para ajudar a gente a elucidar crimes, para ajudar a gente a controlar algumas situações, né? Vamos dizer, observadores comunitários. Então, em contato com eu disse, rapaz, eu quero participar, me leva um dia. Ele, não tem jogo. E nos convidou um dia, foi a primeira vez que nós fomos, eu ia sozinho, depois o time líder lá do time da equipe de polícia comunitária foi também junto, até que nós chegamos a esse momento de elaborar um jogo comemorativo, celebrando essa integração, e depois até teve campeonato, enfim, foi muito bom. Representou bem o futebol brasileiro? Sem dúvida. Esperidião, tem alguma experiência parecida com essa, com o pessoal do campo? Com certeza. Eu não era tão bom no futebol, então eu jogava basquete com o pessoal do Sudão do Sul, só que é meio desleal, né? As pessoas no Sudão do Sul, elas têm 1,90m, 1,95m de estatura média, né? Então você jogar basquete contra um time desse é meio complicado. A minha altura, né, não tinha como competir, mas a gente jogava, se divertia, né? A gente jogou muito basquete com o pessoal da população lá de Rumbek. E interessante é que isso é um fato incrível. Quando a gente coloca a bandeira do Brasil aqui, né, no caso, na missão a gente tem que inverter, mas seria desse lado aqui, a gente muda totalmente a percepção. As pessoas veem a bandeira do Brasil, elas identificam como brasileiro e automaticamente elas veem como uma população amiga. Mesmo que nunca tenham conhecido brasileiro, elas veem como um amigo. Eu levei muitos itens brasileiros e isso é sempre uma dica que dão pra gente, né? Eu levei várias bandeiras, algumas camisas, uns itens brasileiros para distribuir para qualquer pessoa assim que eu queira ter uma relação mais próxima, que precise, por exemplo, o chefe da polícia local, eu dei uma bandeira do Brasil. E aí ele se sentiu muito grato, faz amizade, e isso ajudava na minha comunicação com eles, para pedir algum tipo de apoio, para fazer treinamento, todo esse tipo de atividade. A bandeira do Brasil, em todo o planeta, vamos dizer assim, é extremamente reconhecida como
como um país que não quer briga com ninguém. A verdade é essa, o brasileiro não quer briga com ninguém. E o mundo reconhece isso. E aí eles nos respeitam muito mais. Eles sempre tratam o brasileiro como um amigo, uma pessoa que veio para ajudar. Verdade. Quando vocês voltam para o Brasil, o que é que vocês trazem, o legado que vocês trazem de uma experiência dessa? Imensa, né? A experiência, o conhecimento, lições de vida, qualificações, são inúmeras aqui, mas como o Espiridão falou, né? O Brasil é visto como um país que não quer guerra, que é amistoso, e a gente percebe isso quando a gente vai para um ambiente como esse, de conflito, que nós voltamos para o nosso país, que nós somos livres, né? Apesar das dificuldades que temos, nós vivemos em um país maravilhoso. Quando ia para a orla aqui de Maceió, enfim, às vezes a gente reclama muito das coisas que a gente tem, das dificuldades que nós enfrentamos, e a gente não sabe a realidade de um povo como esse, e um povo de muita fé, que nos ensinou muita coisa. Lá, eles vivendo no meio do conflito, no meio de guerra, eles dizem, não, mas eu creio em Deus que a paz vai chegar. São inúmeras as experiências que a gente tem, até a capacidade de se desenvolver atividades domésticas sozinho, ajudar dentro de casa, que a gente se vira sozinho lá, entre outras questões que um ambiente multicultural como aquele nos capacita. A nossa produção está informando que já está esgotado o nosso tempo e vamos aproveitar esse um minuto para cada um, para a gente ter as considerações finais, começando com o Tenente Esperidião e já agradecendo a sua participação. Eu gostaria também de agradecer, com certeza, a oportunidade dada. É sempre fundamental esse tipo de apoio para a gente poder divulgar a missão. A mensagem que eu dou é para aqueles que são policiais ou civis que almejam entrar na polícia ou trabalhar para onde de forma civil ou como militar do Exército, e vão para a missão, façam um processo seletivo. É algo difícil de fazer o processo, não é simples, mas vale muito a pena. Você vai abrir os seus horizontes, você vai ter uma vida você vai perceber que a vida é muito superior a esses problemas pequenos que nós temos, né? E você vai conhecer pessoas do mundo todo, vai poder conhecer países também, viajar, e vai ter uma perspectiva do que realmente importa na vida. E isso não tem preço. Então, eu recomendo a todos que participem e contribuam de alguma forma aí para a paz mundial. Muito obrigado. Obrigado. Capitão Diego. Agradeço por demais mais uma vez, doutor Flávio, pela oportunidade, pelo convite. Parabenizar o nosso camarada aí, o Esperidião, por todo o trabalho que vem desenvolvendo, né? Agradecer também à Polícia Militar, porque sendo policial militar foi assim que eu consegui essa oportunidade de vivenciar um momento como esse de missão de paz, onde, como bem falou o Rodolfo, a gente entende e compreende o quão é importante esse cuidado com a vida, o respeito à vida, né? A liberdade que nós temos aqui, a gente começa a valorizar coisas que talvez a gente aqui não fazemos. E é isso, que eu também incentivo aos colegas que possam fazer, porque não tenho dúvida que eu voltei muito melhor do que eu fui para o Nacional. Aprendi muito com aquele povo que, apesar das dificuldades, que, como eu falei, que viviam dos conflitos, eles nos ensinavam muito sobre fé, sobre amar o próximo, sobre respeitar o próximo. Pessoas que eles, dentro do país dele, que eles nem conheciam, ele abria as portas e contribuir de alguma forma e auxiliar para que aquela atividade fosse desenvolvida. E também, enfim, só que desejar que Deus abençoe a todos aí. E é isso. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Parabéns. Amanhã se comemora o dia do boina azul, capacete azul, os Peacekeepers. Obrigado aos dois. Vocês engrandecem o Estado, o país nessas missões. O Segurança em Foco está terminando. O programa que será reapresentado aqui mesmo no canal 525 da NET, e claro, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar. Até a próxima. Pode falar?